nós vamos juntos fazer uma prece de nossos pequeninos corações na direção do teu, ó Jesus querido, mestre de nossas almas. Ao longo dos tempos, nós te agradecemos por todas as bênçãos que temos recebido de teu coração, de tuas mãos, de tua misericórdia, de teu amor. Nós te agradecemos, Jesus, por aqui estarmos na condição em que estamos, rogando-te que abençoes todos os nossos irmãos que atravessam no momento as duras provas que lhes são próprias pela lei de nosso Pai. Mas muito especialmente, Jesus, nós te rogamos por todos os que estão sofrendo as agrúrias das guerras de todo tipo em todo o planeta. E também, Jesus, bênçãos por sobre eles e por sobre os nossos irmãos que atravessam agora o furacão lá nos Estados Unidos. Nós te rogamos, Mestre, que abençoes e multipliques bênçãos em torno e por sobre todos os mentores e trabalhadores em ambos os planos de existência, dos centros das casas espíritas e de todos os templos que trabalhem no bem. E muito especialmente, Jesus, nós te rogamos nesta hora a multiplicação de bênçãos, de luzes, de recursos, por sobre os mentores de nosso querido Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, representados pelo coração e pelo ideal de nosso querido fundador Eolindo Amorim, e pelo nosso presidente de honra, Jorge Andréa, que representam todos os demais mentores do nosso Instituto. Abençoa Jesus, em especial neste instante e a partir de agora, muito especialmente a nossa querida irmã, amiga Vanessa Anceloni, que vem nos trazer aqui o fruto de seus estudos e de suas amplas experiências nesse campo e no campo da divulgação da doutrina espírita. Que a paz de Jesus, teu coração, mestre, possa continuar conosco ao abrigo do manto de Maria, que assim seja, sob a graça de nosso Pai. Bem, nós estamos, então, recebendo hoje Vanessa Anceloni, que é espírita de 5ª geração e é brasileira americana. É neurocientista e psicóloga formada na Universidade de São Paulo, a USP, com pós-doutorado nos Estados Unidos. Tem trabalhado na divulgação espírita nos Estados Unidos há mais de 20 anos. É fundadora da primeira rádio espírita dos Estados Unidos, a Kardec Radio, 24 horas e totalmente em inglês. É editora-chefe da Spiritist Magazine há 13 anos, fundadora-presidente da Spiritist Society of Baltimore, da Spiritist Society of Virginia, da Spiritist Society of Washington, D.C. É tradutora de livros espíritas e coautora do livro A Nova Geração, com Divaldo Franco. Vanessa Anceloni, nós estamos muito agradecidos e felizes com a sua presença aqui hoje, e Vanessa vai nos falar sobre a boa nova na neurociência. Obrigada, Vanessa, somos todos ouvidos. Muito obrigada, querida Nádia, amigos do ICEB, por esse encontro de reflexões profundas, neste momento em que nós estamos retornando ao ritmo mais humano do dia a dia presencial, porque nós precisamos estar juntos. Online é muito bom, mas pertinho fisicamente é melhor. Não é à toa que Kardec, apesar de, ao mesmo tempo, lançar a Revista Espírita em 1858, ele também percebeu que não bastaria comunicar os princípios espíritas
pelos meios de comunicação, mas deveríamos estar presentes juntos uns com os outros. Ele fundou a primeira sociedade espírita no mundo, onde nós vamos nos afinando, porque é só nesse trabalho com o outro que a gente cresce, né? Nós não temos... Jesus não era um mestre de palavras, ele era mestre de ação e completava com as palavras. E nós vamos ver aqui que muitas coisas que Jesus nos trouxe de boas notícias, que é a boa nova, é a boa notícia, a gente vai encontrar nas neurociências já algum respaldo. Esse estudo, ele não tem a intenção de ser ultracientífico e nem ultra-evangélico. A ideia é combinar e ter essa visão tríplice mesmo, como disse Kardec, né? O verdadeiro apoio espírita está nesse tríplice aspecto que a gente não pode perder de vista. Eu vejo, mesmo como neurocientista, eu vejo muita gente, às vezes, preocupada, Nádia, em deixar a coisa muito científica. E eu vejo que Kardec, ele nunca fez isso. Ele sempre trouxe o ponto moral em que a ciência dava esse subsídio, né? Ele fez o inverso, ele pegou a ciência e trouxe para ser uma catapulta para a parte principal, que é a moral, porque afinal de contas a gente está reencarnado para quê? Para conhecer, mas para amar. A parte moral é central. O nosso querido André Luiz, do Rio de Janeiro, é o maior exemplo que não basta você ser um expoente na sua profissão, você tem que amar. Porque quando chega do outro lado, não importa o quanto a gente sabia, o quanto a gente falou que sabia, o quanto a gente contou para os outros o que sabe, mas se não amar, tudo que a gente falou foi em vão. Tanto é que Emmanuel tem uma passagem no livro Pão Nosso que chama Acreditar em Vão. Você acredita, você fala, e aí, no fim, não executa. Então, eu vou compartilhar alguns slides que eu peço desculpas porque alguma coisa aconteceu que eu não pude, eu não peguei a versão só em português, então tá em inglês e português. Mas são pouquíssimas coisas em inglês, como o Brasil é praticamente bilíngue, né? A gente sabe que a segunda língua é o inglês, então eu tenho certeza que tá tudo bem. Nós vamos falar disso, da boa nova na neurociência. Óbvio que a gente começa com a reflexão do nosso modelo guia. A gente vai começar e terminar com ele. Ele que é esse modelo indubitável para todo dia, toda hora. Esse quadro em especial foi feito pela menina Akiane. E a Akiane é uma menina prodígio, né? E hoje é uma moça muito linda que continua trazendo a sua contribuição para a arte no bem, porque existe arte e arte. A arte dela é a arte boa, do bem, que faz o bem. Ela muito pequena, 8 anos de idade, a família não era cristã, era de imigrantes que vieram de países da cortina de ferro, vamos dizer assim, e ela tendo nascido aqui, eles não tinham uma religião em si. E ela, com 8 anos, pintou esse quadro que eu não sei de arte, mas não precisa nem saber para ver nos detalhes o que ela traz. Ela se vinculou ao Cristo e trouxe a essa expressão dele, que só depois a ciência veio corroborar a possibilidade de realmente ele ter sido dessa maneira como ela colocou, olhando muito firmemente
nos olhos, nessa emanação que ela conseguiu colocar na tela, traz uma bênção muito grande para a gente, porque são emanações de boas notícias. Como ele disse para Bartolomeu, e relatado no livro de Humberto de Campos, Boa Nova, através do médium Chico Xavier, no capítulo 8. Bartolomeu, vamos dizer assim, o protótipo do homem, da mulher de hoje em dia, cheio de conflitos, de ansiedades, depressões. Ele vem e, entre tantas coisas, explica para Bartolomeu e repete para todos os nós nas páginas imortais de Humberto de Campos. A marca do cristão é a alegria, a coragem e a esperança. E nas vésperas de momentos críticos no nosso querido Brasil, a gente vai vendo o quanto essa recomendação do Cristo é importante para a gente. A alegria, a coragem de fazer o correto, o bem, e a esperança sempre. Não importa o resultado, a importância sempre. E essas boas novas que ele nos traz, de tantas coisas. Se a gente pegar o livro Boa Nova, dá para pegar o livro Boa Nova. Eu não pude fazer isso ainda, viu, Nádia? Sim. Mas eu ainda vou fazer. Pegar cada pedaço, literalmente, não só da Boa Nova de Jesus, do livro Boa Nova, e fazer a correlação com os relatos científicos. Mas a gente vai pouco a pouco trazendo aqui hoje algumas pinceladas, só para a gente ficar com vontade de ir lá e pegar essa obra que na Terra é um dos maiores tesouros da humanidade, porque ele descreve o Cristo, Jesus, numa linguagem corporal emocional, como diz a neurociência agora, numa nova fronteira, incomum, que na Bíblia não está escrito. São as passagens que a gente conhece, estendidas com detalhes, que é como se a gente visse um filme na nossa frente. E como é que eu vou seguir um modelo que eu não sei como ele agia? Porque as pessoas pensam que ele só falava, que ele só botava a mão e curava. Não, ele era um modelo coerente, integral, corpo e alma. E nós vamos ver nesse livro, num estudo muito profundo da linguagem corporal do Cristo, Jesus, as lições que a gente chama de não verbais, para que a gente possa realmente, nós possamos nos educar, como diz Kardec, na lei de trabalho, no seu comentário inesquecível de que a verdadeira educação é aquela que muda os nossos hábitos. Isso é regeneração, mudança de hábitos. O que está degenerado vai se regenerar. E nós vamos ver que o que Jesus falou não era palavra, porque o Dr. Andrew Newberg, que era da Universidade da Pensilvânia, foi agora para a Thomas Jefferson University na Pensilvânia, ele começou uma nova era na Terra, fundador dessa nova fronteira na neurociência que ele cunhou de neuroteologia. Esse querido amigo de todos nós espíritas, porque ele já veio várias vezes na entrevista na Kardec Radio, ele fez colaboração com o Júlio Pérez e outros amigos espíritas cientistas, ele tem estudado as implicações e as evidências de que orar, pensar em Deus, meditar, ser espiritual, religioso, não é uma coisa da imaginação que está fora do corpo. Não,
ele muda o cérebro. Essa é a capa do livro que ele escreveu há muito tempo atrás, um colaborador, Mike Robert Waldman, falando How God Changes Your Brain, como que Deus muda o seu cérebro. Numa era em que nós estamos vendo a juventude não querendo ser religiosa, não querendo nada com Deus, vem a ciência e fala, ó, pensa bem, porque isso muda a sua saúde. Quem se dedica à sua espiritualidade, e isso aí não é só Dr. Newberg, são vários cientistas hoje no mundo, principalmente nos Estados Unidos, como o Dr. Harold Kenning, da Duke University, um médico, enfermeiro, coisa que é única, professor da universidade, pesquisador que tem centenas de artigos científicos que mostram todas as evidências que aqueles pacientes que têm uma religiosidade real, mas não é aquela de ir na igreja, picar o cartão, voltar, entrar no centro espírita, tomar passe, ir embora e ir para a roda de samba, tomar todas as cervejas. Não é isso. Ele está falando uma religiosidade que muda os nossos relacionamentos conosco, uns com os outros, com a natureza, porque o furacão que está destruindo partes da Flórida é um lembrete de que nós e toda a demais natureza, da qual a gente faz parte, temos um relacionamento. Tem implicações que vão de nós para toda a demais natureza e vice-versa. Precisamos nos relacionar com um tom diferencial do que temos feito, sem sermos exploradores. Todas as pessoas que realmente têm essa vertente religiosa, espiritual, elas recuperam mais rapidamente das suas doenças. Elas evitam muitos estados doentios da mente, elas conseguem se proteger em muitas instâncias. Elas têm relacionamentos mais felizes consigo, com os outros. Elas conseguem ter uma produção no seu trabalho mais estável. São inúmeras as implicações, tal que foi um consenso internacional em que vários desses pesquisadores, inclusive o Dr. Alexander Moreira, do Brasil, e o Dr. Gary Schwartz, e vários outros, junto com o Dr. Harry Kenning e outros, chegaram a um consenso internacional de que é fundamental passar para os hospitais, para as clínicas, esse ponto de que quando o médico, o terapeuta, o enfermeiro trabalha com o paciente, ele tem que levar em consideração a espiritualidade e religiosidade da pessoa, sem interferir, mas estimulando para que, se a pessoa tenha algum tipo de espiritualidade e religiosidade, que se trabalhe nisso, para a sua própria recuperação. Não que o médico vá necessariamente adentrar qualquer discussão, mas falar, olha, se você tem uma religião, vamos trabalhar. Na minha prática psicológica, na School of Emotion, profissional, nós fazemos isso. Cada pessoa que chega, nós perguntamos o background religioso e nós vamos naquele processo terapêutico somando as crenças. Ninguém se cura emocionalmente sem perpassar suas crenças. As crenças são fundamentais. Então, a gente precisa não só respeitar isso no paciente, mas também incentivá-lo para que a sua crença religiosa realmente seja um fator de saúde, porque está aqui nesse livro. Não basta isso, tem mais. Muitos anos atrás, quando Dr. Andrew Newberg e outros na sua equipe mostraram o impacto da meditação, da prece, eles mostraram, isso aqui é uma parte da revista Time, que foi capa na época, o impacto foi tal dessa pesquisa, mostrando para a gente
que quando, por exemplo, a gente fala palavras religiosas, olha só, vamos ver se eu aponto aqui, ó. Áreas específicas do cérebro, aqui na junção dos 3 lobos, que a gente vai ver que é uma área ligada à linguagem que está particularmente sendo ativada mais fortemente quando a pessoa fala palavras religiosas. Ele foi bem específico quanto a pessoa olhar, por exemplo, imagens sagradas. Você vê, é interessante, eu não vou me estender muito, mas se a gente quisesse um dia ir fundo, ó, a área Queremos. do lobo temporal inferior aqui, essa bolinha, que está envolvida com processamento de imagens, ela fica mais ativada quando a pessoa vê imagens sagradas. Então, a pessoa não está maluca quando ela fala assim, eu quero ter minha estátua lá da Mãe Santíssima. Isso realmente impacta a pessoa. Por isso que a gente não pode virar para uma pessoa e falar assim, para com isso, é bobagem. Não. Deixa a pessoa, se ela precisa de um quadrinho, se ela precisa de uma estátua, realmente isso afeta. Agora, veja bem, que áreas, né, essas áreas, elas estão nos falando que tem todo um processo multissensorial acontecendo na nossa experiência religiosa. Mas não é só isso. Nós estamos falando da impressão física e fisiológica de tudo aquilo que a pessoa está experienciando quando ela fecha um olho, medita. Quando ela fecha um olho e fala palavras religiosas, ou abre o olho, olha uma figura religiosa, ou ela olha uma estátua, todo o sistema dela físico também está sendo impactado. Então, ser religioso não é uma coisa da cabeça, que eu falo entre aspas, fora do corpo. Não, está aqui, ó, sendo impresso em nós. Emoções religiosas, por exemplo, aqui no lobo temporal, nessa parte mediana, que está ligada ao processamento emocional, né? Ligado ao sistema límbico. Ele vai se ativar, por isso que a gente tem aquela alegria, aquele êxtase, né? O pessoal fala da alegria cristã, o êxtase, quando você está em determinadas, entre aspas, manifestações religiosas. Esse aqui é um estudo, algumas coisas de um estudo que ele fez, com imagens do cérebro, muito detalhado, mostrando que quando a gente está orando, meditando, todo o nosso sistema nervoso central está participando, não só conjugando tudo isso, mas também tendo seus reflexos em nós. Tanto que outros estudos já mostram as consequências benéficas da oração. Agora, se a gente pegar o livro Os Mensageiros, de André Luiz, por Chico Xavier, um livro que a gente tem que ler, estudar, dos capítulos 33 a 40, principalmente, a gente vai ver as minúcias e os detalhes do quanto o cultivo da prece é benéfico em multidimensões, do corpo físico, a nossa casa, o lar, a rede de proteção espiritual. Nós vamos ver o quanto a prece, ela nos protege no nosso trabalho, ela nos protege de associações mentais menos felizes. Detalhes que muitas vezes a gente deixa de lado, porque o mundo saiu da imposição religiosa e está no outro extremo agora. Salve-se quem puder, cada um faz o que quer. A gente vai chegar em breve no meio termo do bom senso, que é nem imposição, e nem esquecimento, e nem essa libertinagem tal que não tem a ordem, que é o caos.
Deus é a suprema inteligência amorosa do universo. Nós não somos autocriados. Nós viemos de uma origem divina e caminhamos na luz para a luz. Precisamos cultivar o essencial em nós, que é a nossa relação com Deus. Ela não só nos beneficia enquanto encarnados, nós não temos estudos, né, Nath, para falar do corpo espiritual, né, do cérebro, dos estudos de imagem, do impacto da prece no cérebro espiritual em si. Mas a gente pode, por todos os livros de André Luiz, perceber que, obviamente, é porque o corpo físico é a expressão dessa impressão que, primeiramente, acontece no plano espiritual mais quintessenciado, que é o nosso corpo espiritual, que é o perispírito. Bom, o Dr. Andrew Newberg também fez estudos outros com médiums aqui nos Estados Unidos, que eles falam, né, que falam em línguas, que é a mediunidade, vamos dizer, psicofônica, vamos dizer assim. E ele mostra, isso aqui é só uma imagem simbólica para mostrar como que, quando a pessoa na parte esquerda, isso é uma imagem do cérebro, como se você estivesse pegando um helicóptero olhando de cima para baixo, onde essa parte da frente estaria o nariz e aqui para trás estaria a nuca da pessoa. Então, mostrando as várias áreas, isso aqui é uma ativação, as que estão mais ativadas e menos ativadas, quando a pessoa está cantando aquelas músicas evangélicas gospel. Então, quando a gente fala assim, ai, que bobagem ficar cantando essas músicas evangélicas, não é bobagem, não. Isso realmente tem um impacto na nossa atividade neurofisiológica. Então, a pessoa não está maluca quando ela fala, ai, me sinto tão bem quando eu estou cantando essas músicas. Realmente, algo está acontecendo. Quando a pessoa está aqui, ele fala, né, falando em línguas, vamos colocar a psicofonia, só, assim, ou a gente pode falar qualquer outro nome, eu só vou falar a mediunidade falada, para mostrar que existe um envolvimento, como ele fala, no controle motor, emocional, e menos naqueles que falam isso, a gente vai ver que existe uma diferenciação no córtex pré-frontal, vamos dizer assim. Eu não vou entrar em detalhes mais profundos, porque esse estudo foi anterior ao estudo que o doutor Andrew Newberg fez junto com a equipe do Dr. Júlio Pérez, onde médiuns psicógrafos brasileiros, espíritas, foram trazidos aos Estados Unidos para serem investigados, e saiu um paper maravilhoso sobre isso, mostrando também que a mediunidade de psicografia não é uma invenção, não, que realmente existe o envolvimento da nossa neurofisiologia. Ele vai repetir todos esses estudos no último livro que ele publicou, o ano passado, com Daniel Monte, e a gente fez uma entrevista especificamente sobre esse livro, onde ele vai falar uma noção interessantíssima sobre o cérebro espiritual. Então, ele começa falando da nutrição, a importância da nutrição na nossa saúde neuroquímica, neurofisiológica, vai falar sobre a parte emocional e ele culmina com o que ele chama o cérebro espiritual. Esse cérebro espiritual, onde ele vai resumir alguns desses estudos que a gente está falando, mostrando para a gente, ele fala isso, ele que é médico, neurocientista, que é o líder dessa área nova da neurociência, chama neuroteologia. Ele fala, nós temos um cérebro espiritual que precisa ser cultivado. Então, agora, quando um jovem chega para mim e fala assim, essa coisa de religião, eu falo assim, não, saúde. É saúde, é a sua saúde. Orar,
faz bem para a sua saúde. Pensar as coisas religiosas te deixa mais fortalecido no seu sistema imunológico, etc, etc, etc. Então, hoje a ciência já vem nos dizer que quando Jesus ensina-nos a orar no monte, ele não estava falando nada místico. Ele estava falando de algo que é parte da nossa constituição multidimensional, incluindo a parte física, que é temporária, mas é fundamental para a nossa reencarnação. Sem o corpo, a gente não pode estar aqui. Então, nessa primeira etapa dessa nossa reflexão, com esses estudos, fica claro que quando Jesus nos convida à comunhão com Deus, que é um capítulo específico do livro Boa Nova, ele está nos convidando a ter mais saúde. Então a gente precisa aprender a orar. E aí vem Kardec como um educador incomum, lá no penúltimo capítulo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele, por primeira vez na Terra, vai falar, olha, o que a gente faz quando está orando? Conversando com Deus. Como? A gente pode pedir, agradecer e louvar. E ele começa a nos explicar como nós, humanos, vamos saindo da nossa animalidade, entrando nessa era de ser realmente humano, porque Jesus veio como modelo para que nós sejamos humanos. Tem gente que acha que ele é anjo. Não, ele veio para falar como ser humano. Tanto que Emmanuel fala isso no livro da coleção Fonte Viva, Humanidade Real, que ele veio nos mostrar o que é ser humano. E ser humano é isso, é pensar. Eu vou lidar com Deus refletindo. Aqui, nossas crianças no Centro Espírita da Virgínia, é muito interessante, toda vez que elas vão fazer aulinha, a gente tem uns cartõezinhos para elas fazerem a prece nessa direção que Kardec ensina. Então, ó, é pedir, agradecer e louvar. E nós, educadores, estávamos reunidos essa semana, e os educadores estavam falando, poxa, eles têm uma dificuldade de louvar, muito porque eles não entendem o que é louvar. Então, a gente está preparando uma aulinha para que a gente possa ensinar o que é louvar. E ontem, no Evangelho no Lar, que nós estávamos fazendo com a nossa filha Virgínia, saiu uma lição que falava sobre contemplar a natureza, justo quando teve aqui umas luzes diferenciadas no pôr do sol, que ela estava usando um binóculo, tirando foto, e a lição falava a importância disso, da gente contemplar essa natureza. E a gente estava conversando com ela, Virgínia, imagina, o que Deus pensou, filha? Quando ele criou isso, o pôr do sol, com essas cores diferenciadas, por que será que ele queria fazer isso? Ela falou assim, para deixar a gente feliz. Eu falei, isso, filha, é louvar. Você admirar o que Deus criou e sentir o que ele deve estar passando para a gente com aquela criação, isso é louvar, filha. É isso, só isso. Se a gente fizer isso todo dia, é uma prece já. Já é um pedacinho de prece. Olha como que você se sente quando você vê isso. Olha o cachorro que a gente tem. Como é fofinho. Olha o pelo dele. O que Deus estava pensando quando criou? E a gente, nessa conversa com a criança, a gente pensa nós mesmos como adultos, que a gente pouco louva, né? Pouco louva, a gente pede muito, agradece pouco, quase nunca louva a Deus, porque a gente está resistente quando no passado a gente louvava da boca para fora, então agora a gente não quer fazer isso. Mas a gente está falando agora louvar com o cérebro, com a nossa razão, juntar, como diz o Dr. Antônio Damasio, que é um dos neurocientistas mais
respeitados hoje, porque ele é líder nessa área da neurociência da emoção, e ele fala, a gente tem que sentir raciocinando, raciocinar sentindo. Senão não faz sentido. Nós, com o Espiritismo, Kardec disse, traz sua razão junto, porque religião sem razão não tem razão. Não faz sentido. Então, o Dr. Andrew Newberg descobre coisas nesse estudo que a gente vai ver que está ali, ó, par e passo com Kardec no Livro dos Médiuns, quando Kardec falava que a mediunidade é um fenômeno que é processado pelo cérebro do médium. Então, a gente vai vendo que o tempo passa, né? Se o Livro dos Médiuns foi publicado em 1861, a gente vai ver que depois de tanto tempo, no século XXI, 2 séculos depois, vem a ciência e fala, é verdade, Kardec, você tinha razão. E olha, quantos cientistas americanos de Andrew Newberg, Dr. Harold Kinney, vários, Gary Schwartz, a gente tem tudo gravado em áudio, vídeo, eles falando, Kardec era um gênio, Kardec era um gênio, Kardec era um gênio, que a humanidade está conhecendo cada dia mais. Óbvio, falando de cérebro espiritual, um modelo, falando de modelo, um tributo a Chico Xavier, que ele realmente é um modelo desse cérebro espiritual que soube conjugar tudo isso e ser um modelo de ser humano que Jesus nos pediu para atingir. Ou seja, quem fala para mim, lá em Baltimore, quando nós estávamos lá, Sociedade Espírita de Baltimore, uns americanos estavam falando, Vanessa, o padrão de Jesus é muito alto, muito difícil. Olha, se fosse impossível, ele não tinha vindo. A gente tem que sair da nossa preguiça, da nossa inércia, que, aliás, vamos falar que é verdade. Se a gente pegar Cornélio Pires, que psicografou por Chico, Casimiro Cunha, e aí volta lá no Céu e Inferno, dos versos de Cornélio Pires e Casimiro Cunha, e vai lá no Céu e Inferno, nos casos dos espíritos endurecidos, a gente vai ver que dos 2 casos que Kardec colocou, a palavra era a mesma repetida nos versos de Cornélio Pires e Casimiro Cunha, falando para a gente que a preguiça, a indolência, a inércia é o maior impedidor do nosso progresso. E aí vem Emmanuel, no Palavras de Vida Eterna, falar dos desculpismos, quando a gente fica dando desculpa de não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ir para o centro, porque minha filha, meu filho, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu trabalho, meu isso, tem que ir lá no centro, porque é lá no centro, convivendo com as pessoas, se solidarizando, esquecendo de si, que a gente vai evoluindo, como Chico Xavier. Chico Xavier, como Divaldo Franco, como o modelo do Cristo, pertenciam a um grupo. A gente tem que ter um grupo. A gente tem que se afiliar. A gente tem que se afiliar. É humano e é divino ao mesmo tempo. Chico Xavier, com toda a sua potência, nunca deixou de ter um trabalho em equipe, lei de sociedade. Porque ele não só nos humaniza, como nos pole na parte principal, que é aprender a ser humilde. Porque a gente sozinho não chega a lugar nenhum, só junto com os outros. E aí, a gente, em 2012, fez um trabalho com o pessoal em Atlanta, um simpósio espírita, trazendo essa boa nova num outro aspecto da reencarnação. Quando Jesus fala com Nicodemos, que, olha, não basta saber, tem que sentir, e só nascendo de novo que a gente se renova, né? Que vai achar o reino de Deus, na ciência do cérebro, que é a neurociência, é o poder da plasticidade cerebral, que acontece na nossa vida inteira, que hoje já se sabe que essa plasticidade é uma característica do nosso sistema nervoso, mas ele é maiormente
explícito na infância. Daí vir Kardec, antes das ciências psicológicas e das neurociências, nos atestar que os primeiros 7 anos de vida são fundamentais. André Luiz vai lá, estende esse conceito e corrobora, e as ciências hoje psicológicas, as neurociências, ciências biológicas já provam para a gente que realmente, na infância, é o período crítico de desenvolvimento. E hoje, antes de a gente entrar em alguns slides, eu estou vendo, triste ver, porque não é só nos Estados Unidos, é no Brasil, já é no mundo, que as mães já não querem ser mães. Elas não querem ser mães. Elas querem gestar, ou que alguém geste por elas, que alguém cuide das crianças, é só para ter o título de mãe, porque elas não querem cuidar. Há mães que não podem, porque elas realmente têm que trabalhar e alguém tem que ajudar. Mas há muitas mães que podem cuidar dos seus filhos, mudar o seu percurso profissional. E pais também, mas primeiramente as mães. Porque quando a gente está no corpo da mãe, de mulher, a gente foi chamado para uma renúncia muito específica, que é a maternidade, sem a qual a gente não evolui. E a gente está vendo muita mãe, eu conheço uma quiroprata americana que falou para mim, Vanessa, eu tive 3 filhos em casa, ela é jovem, mas ela quis ter em casa. Então você vê que ela é diferenciada. Mas quando fala de mãe, ela falou assim, olha, meu filho nasceu, a babá já estava ali, na outra semana eu já estava no trabalho. Na Universidade de Maryland, quando eu tive Virgínia, eu encontrei um colega, eu falei, e aí, a sua esposa? Ela falou, Vanessa, você acredita? A gente teve gêmeos. Eu falei, nossa, que alegria. Aí ele falou assim, nossa, foi um sufoco nos últimos meses, ela teve que ficar internada, minha esposa. Eu falei, mas as criancinhas agora estão com 1 mês, né? Ele falou, mas já está na creche já. Graças a Deus, ele falou. Minha esposa já está voltando a trabalhar, eles já estão na creche. Eu falei, mas vocês não passaram sufoco? Vocês não querem ficar com a criancinha junto com vocês? Não, não, porque aqui não é bonito. Você largar o seu trabalho para ser mãe. Ao contrário, bonito é deixar o filho para ser profissional. Nós estamos vivendo um momento muito louco. Por quê? Outro dia, quando uma moça que tem uma criancinha pequena me ligou, falou, será que eu ponho na creche? Não ponho? Eu falei, olha, você tem que acompanhar o desenvolvimento do cérebro. A criança, no primeiro ano de vida, o cérebro dela desenvolve a quase, assim, 40% do que vai ser o cérebro do adulto. No terceiro ano de vida, o cérebro da criança já está com 80% do tamanho do cérebro que vai ter o adulto. Isso quer dizer o quê? Os primeiros anos de vida acontece muita coisa que vai impactar depois, que são os efeitos de longo prazo dessa vivência na infância. Nós, particularmente, como cientistas, estudamos isso no laboratório. Os efeitos de longo prazo das injúrias neonatais. Acontece em animais, e quando a gente foi no Congresso Espírita de 2004 na França, nós visitamos o Hospital de Paris, onde colaboradores nossos com estudos que eles têm nas unidades de terapia intensiva para bebês, eles estavam mostrando alguns dos métodos que a gente tinha trazido em evidência para diminuir essas injúrias neonatais, para impactar menos no futuro. Então, a vida pré-natal, na gestação e nos primeiros anos de vida da primeira infância, são altamente impactantes.
Como diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 9, que é um capítulo só para o cérebro. O cérebro é o ninho maravilhoso da mente. Então, quantas crianças a gente vê hoje em dia que têm mentes brilhantes, mas não tem a nutrição que precisa, não tem o afeto que é a nutrição emocional que precisam, não estão podendo botar para fora a potencialidade que tem. Aí começa a dar tilt. Aí a gente está vendo esses índices absurdos de hiperatividade nas crianças, e muitos estudos já mostram, e a gente percebe mesmo nos estudos clínicos, que essa ausência do afeto, da presença, principalmente da mãe, gera essa hiperatividade. Às vezes a mãe está junto na casa, mas não está dando atenção. E não é aquela atenção de mimar, é de participar. Olhar no olho da criança. Para tudo. Ai, meu filho é hiperativo, mas você também não para com o telefone. Então você é mais hiperativo que ele, porque você não tem condição de parar e olhar para ele. E contemplar a natureza divina do seu filho. Ver Deus nesse filho. Curtir. Ah, mas eu tenho conta para pagar, eu tenho trabalho para fazer, você vai fazer depois. Mas agora é hora dele. Olha para ele. E a gente vai ver aqui mais para frente o quanto que a autoestima baixa, ela ajuda a atrapalhar o cérebro. Falando em outras palavras, ele atrapalha o cérebro. Então, o nosso cérebro, a gente vai ver, tanto com a neurociência quanto a ciência dos espíritos, que ele é feito para mudança. A gente tem dificuldade, a gente quer mudança sem mudar. Mas o cérebro foi feito, o nosso sistema nervoso, preparadíssimo para as mudanças. Tem uma psicóloga budista, muito espiritualizada, aqui em Washington, que ela escreveu um livro que chama Radical Acceptance. Ela falando a importância da gente ter uma aceitação radical com relação às coisas da vida, que a gente chama no espiritismo de resignação. Porque a mudança veio, meu Deus, eu não esperava, tudo bem. Se Deus mandou a mudança, é porque deve ser bom. Vou descobrir o que tem bom nisso. Aí vem Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, que é um livro fundamental para quem quiser se regenerar nessa reencarnação. São só 30 capítulos, um livro fino, profundo, mas de lições incomuns. Capítulo 10 ele fala, quem quiser se desamarrar do passado, daquela prisão, da não evolução, precisa buscar o bem, sentir o bem, visualizar o bem e moldar esse bem com todos os recursos que nós temos à mão. Olha, quando Emmanuel escreveu aquele livro, as neurociências não eram nem, 1958, a neurociência ainda estava dentro dos estudos da medicina biológica, nem era uma ciência ainda em si. Já existiam os grandes neurocientistas, Ramon Carral, Camilo Golgi, etc. Mas Emmanuel vem na fronteira e fala, ó, buscar o bem, sentir o bem, visualizar o bem. O Dr. Srini Pillai, da Harvard, numa entrevista na Kardec Radio, num livro que ele escreveu sobre como mudar o medo, ele fala a importância das visualizações. E eu lembro quando o Divaldo Franco, eu não lembro quando foi, eu lembro que eu ouvi a conversa que o pessoal falou dos CDs da visualização terapêutica, saúde, viagem interior, que Joana orientou, o pessoal reclamando, né, falando, isso aí é invenção, está trazendo coisa mística para o espiritismo. Não, isso é bem espírita mesmo. A visualização no bem faz bem. Ela é progresso. O Dr. Srini Pillai, da Harvard, vai dizer, você precisa visualizar onde você quer chegar para o seu cérebro ter um endereço, como se fosse um GPS.
Se você pegar o seu GPS e falar, ó, quero ir para o Rio de Janeiro, você vai chegar no Rio, mas você vai chegar na casa que você quer? Ah, vou botar a rua, mas não chegou na casa. Você tem que botar a casa, o número, o endereço, tudo. Hoje, as neurociências falam isso, você tem que ser preciso na sua visualização. Ah, eu quero me reconciliar com a pessoa. Mas você já visualizou isso? Ah, não estou conseguindo. Quantas vezes as pessoas falam no atendimento fraterno? Vanessa, eu não quero sentir raiva da pessoa, mas eu não quero nem pensar nela. Ah, então, mas você vai ter que pensar nela. Ora por ela, não consigo. Então vamos tentar. Visualiza você, Jesus, junto com vocês, envolvendo vocês numa luz de reconciliação. Na visualização terapêutica do CD Saúde, a meditação da luz divina que cura do lago, antes de receber todo aquele banho de luz, a orientação é o quê? Reconciliar com o próximo. Visualize-se ali, reconciliando com essas pessoas. Quantos de nós estamos numa batalha mental diária? André Luiz vai elucidar isso no livro dos domínios da mediunidade, no capítulo 20. Mas a gente precisa perceber isso todo dia. Quando eu estou aqui parado, lembrando a pessoa no trabalho, que falou para mim X coisa, e eu fiquei assim, pô, por que eu não respondi isso? Isso é batalha mental. É o duelo que está no Evangelho. É o duelo. Eu devia ter falado isso, eu devia ter feito aquilo, e a gente fica. E André Luiz vai mostrar lá, você está usando as suas forças de uma forma negativa. Isso é duelo. Eu posso não ir lá esgrimar a pessoa, mas aqui dentro já esgrimei. Eu já esgrimei a pessoa. O nosso cérebro foi feito para mudar. Eu posso mudar isso. Como? Conquistando pensamento a pensamento. Percebi, eu vou lá e falo, peraí, respira. A respiração que nos traz o relaxamento, como diz o Dr. Herbert Benson. Ele que cunhou o termo respiração relaxante, aquela respiração do abdômen inferior, onde a gente inspira, expira longamente. E aquilo vai fazendo com que a gente esteja no presente, mudando a nossa maneira de sentir. Bom, vamos falar mais um pouco da plasticidade. Essa plasticidade cerebral é a nossa habilidade de ativar, vamos dizer assim, a nossa circuitaria. Tá vendo esses neurônios, as conexões? É como se a gente estivesse fazendo uma faxina ali, ó, tá arrumando essas conexões, eu tô afinando muitas delas, estendendo outras, criando outras conexões, propiciando novos comportamentos. Não basta mudar o comportamento, é mudar a atitude. O nosso cérebro, a gente sabe pela ciência, que ele nunca perde a plasticidade sináptica, nunca. Os estudos com o doutor Fred Gage, em 2002, na Universidade da Califórnia, em San Diego, foi o primeiro a mostrar, ó, só 2002, 20 anos atrás, a mostrar que nós não perdemos essa plasticidade, essa possibilidade de remoldar as nossas conexões cerebrais e, consequentemente, a manifestação renovada da nossa maneira de ser, de viver. Ele mostrou isso em estudos na fase mais idosa, mostrando que a condição para que essa plasticidade esteja em ação é expor-se ao novo. Agora, a grande pergunta para mim e para você. A gente está se expondo ao novo? Ficar em casa agora, que não precisa mais ficar em casa, não é bom, não.
tem que ir e ver o novo, e ver as pessoas que estão combalidas depois dessa pandemia. Porque foi brutal em muita gente. E não é só dentro dos hospitais, é na casa. Os casos de violência doméstica, as crianças que perderam o déficit no processo escolar e educativo, como que a gente agora socialmente precisa fazer essa ponte para ajudar, para que as pessoas estejam bem depois de tudo que a gente passou. Esse novo faz bem para a gente. E Jesus, na sua boa nova, ele vai falar. Vai ao encontro do novo. Você vê, quando ele chega para Pedro e fala assim, Pedro, vai lá orar por aquela moça que eu estou resolvendo um negócio aqui, olha lá pela filha tal. Desculpa que eu não lembro o nome. E aí, ele vai, entra na casa. Chega na casa, ele vê o pai traindo a esposa com uma mulher. Vai no outro cômodo, o irmão da menina está fazendo negócios clandestinos. Chega no cômodo que a menina doente está, ela não está bem da cabeça, xinga ele, fala um monte de coisa, Pedro vai embora. E Jesus pergunta, e aí, você fez a prece? Eu não. Aí ele começa a relatar. Eu entrei ali, o cara fez isso, outro fez aquilo, ela fez aquilo. Não tem condição. Ele falou, Pedro, eu só pedi para você orar, não julgar. Então, quando a gente vê alguém que está pedindo, não cabe a gente julgar, será que precisa ou não? Faz sua parte. E ore também pela pessoa. Mas julgar, cabe a gente. Essa é uma experiência nova para a gente. Se a gente praticar, o cérebro vai acostumar tanto que daqui a pouco a gente nem sabe julgar mais. Porque a gente já ganhou compaixão. Conquistou. Como é que a gente conquista isso? Na prática. Diz André Luiz, desde 1958, no livro Evolução em Dois Mundos, e hoje as ciências corroboram, que somos seres que aprendemos por esforço e repetição. Então, quando a criança chega para a gente e fala assim, eu sou ruim de matemática, né? Muita criança fala essas coisas. Fala isso não. Você não é ruim em nada. Você vai ser bom, mas você precisa praticar. É fazendo a matemática que você fica bom. Se você não fizer, não fica. Então, você não é ruim. Você não sabe. Você vai ficar bom se você fizer. Então, eu tenho que ficar me expondo, como o Fred Gage falou, eu tenho que ir. Então, Jesus falou, vai, Pedro. E claro que Jesus já sabia que Pedro não tinha condição, mas foi aprendizado para ele e para a gente. Vai lá, aprende a orar, não julgar. Voltou, não deu certo, próxima vez. E vai, e vai. E Pedro virou a rocha que o Cristo, vamos dizer, poliu. Ele estava esculpindo isso em cada um de nós também. O nosso cérebro está prontinho para tudo. Não tem essa coisa de, eu estou velho. Tem muita gente que fala, eu já fiz minhas coisas, agora vai esperar a morte? Não, não, faz o que o doutor Adão Nonato, de São Paulo, ele já desencarnou, mas ele criou um grupo da terceira idade, onde ele falava assim, eu lembro dos estudos dele que ele fazia na TV Mundo Maior, na Rádio Boa Nova, e ele falava assim, lá nós estamos na terceira idade já praticando aquilo que a gente quer continuar na próxima reencarnação. Então, a nossa longevidade já é para preparar para a próxima. Pô, Vanessa, eu não quero ter 90, 100. Ué, mas se Deus está te pedindo, é porque Ele quer que você se prepare melhor já para a próxima. Então, aproveita. Quantos casos hoje em dia de pessoas com 70, 80, 90 voltam para a faculdade, fazem o curso tal, isso e aquilo. Pessoal, mas eu vou pegar o diploma e vou praticar? Não sei, talvez você vá sim, mas você tem que estudar. Agora, a gente que é espírita sabe que aquele conhecimento não foi em vão. Eu não vou levar o título, mas o conhecimento fica. E tá ali pronto para a próxima. Pegou o título de doutor aqui, já nasce advogado na outra. A gente está brincando, mas a base fica. Então, a vida longa
é uma ponte já para a próxima reencarnação, a gente estar melhor. Então, vamos usar e abusar dessa longevidade. Não vamos esperar a morte, porque o cérebro, ele está prontinho para o novo. Basta o quê? A vontade. Querer é poder. E hoje a neurociência já mostra isso. Quem visualiza o que quer, alcança. Eu não estou falando das coisas materiais, né? Que o povo aqui adora pensar, eu quero uma Mercedes, eu vou ficar todo dia, eu ponho foto de Mercedes no quarto, penso Mercedes de 24 horas e vou ter uma Mercedes. Não é isso não. A gente está falando de crescimento nobre, espiritual. Claro que a parte material faz parte, pode visualizar, mas o objetivo não é esse. E aqui é uma foto de um estudo do Dr. Fred Gage, que corrobora esses neurônios que a gente está vendo, parece arvorezinha, né? Amarelinho, o núcleo, e a gente vê esses raminhos, são os neurônios. Neurônios novos, que, como diz André Luiz, e essa frase é de André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, corroborando. Ele falou em 1958, e o Dr. Fred Gage de 2002 falando. Os neurônios nascem e renascem milhões de vezes no plano físico e extrafísico. Eu não sei como que foi o impacto das pessoas que leram esse livro, Evolução em Dois Mundos, quando foi lançado. Mas eu posso imaginar que o pessoal achava que era loucura. Em 2002, vem a neurociência e fala, verdade, verdadíssima, porque realmente é assim que é. Basta que a gente se exponha ao novo. Pergunta para nós, estamos nos expondo ao novo ou a gente está na mesmice de sempre? Vai nos mesmos lugares, fala com as mesmas pessoas, faz as mesmas coisas. Ano atrás de ano, tem que aprender o novo. Leia os livros, por isso que Chico Xavier foi o médium da educação do homem na Terra. Tem mais, quase 500 livros. É para ler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até chegar nos 400 e tanto, quase 500, que a gente não vai conseguir, às vezes, numa reencarnação, mas se ler, pronto, já criou 1 bilhão de outros neurônios, só de ler aqueles livros, que cada livro renova a nossa maneira de ser. O doutor Michael Merzenich vai falar que existem 2 épocas grandes de plasticidade cerebral para a gente. Uma é a fase crítica da infância, quando o cérebro está se apresentando, e a plasticidade adulta, que é quando o cérebro se refina. Então, nós somos escultores do nosso próprio cérebro. A gente precisa aceitar que somos seres para nos modificarmos. Que beleza nos modificarmos. Eu não quero ser a mesma pessoa a vida inteira. Quiçá, quando eu chegar no fim dessa reencarnação, alguém que me conhecia lá atrás vai olhar e falar assim, você é a Vanessa? Que eu conheci quando você tinha 20 anos? Não pode ser. Não é porque você envelheceu, não, mas você mudou, hein? Ai, obrigada, Jesus. Obrigada, já posso desencarnar mais feliz, que eu mudei para melhor, se Deus quiser. A gente precisa mudar esse orgulho de eu sou assim, pelo amor de Deus. É a síndrome de Gabriela. A gente não é assim, não vai morrer assim. A gente precisa mudar, é para isso que a gente reencarnou. Às vésperas de um mundo de regeneração, quem não tiver plasticidade, samba no cérebro, não vai poder continuar na Terra. E aí a gente vai ver, eu coloquei aqui uma página da Revista Espírita, que a gente tem feito há 14 anos, onde a gente fala sobre, é um artigo de Kardec, da Revista Espírita, que a gente recoloca, que corrobora teses da Gênese de Kardec, falando sobre essa vinculação da ciência e do espiritismo, que corrobora conosco, que a plasticidade torna o nosso plano reencarnatório possível.
Porque tem gente que fala, Vanessa, como que alguém criminoso no passado vai mudar nessa vida? Ué, e Deus não sabe como? Ele vai colocar num novo corpo, tudo novo. Fala, ó, recomeça. E com recursos para que aquele plano reencarnatório se desenrole. Só que a gente precisa ser diligente. Os recursos biológicos, físicos, estão lá. Aqui é só para reforçar. Eu gosto muito de falar da infância, que é a base principal, é onde a neurociência realmente tem muitos recursos para nos ajudar. Quando Jesus fala, vinde a mim as criancinhas, nós realmente precisamos focar nessa primeira fase de uma reencarnação para que a gente se preocupe menos depois. O adolescente que está trazendo problema é porque na infância foi a criança que não teve os cuidados devidos. Porque se tivesse, não dava problema. Então, antes, a gente tem que focar lá. E o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver que, a gente diz aqui, né, no Grupo Espírita, que o Santo Agostinho, no capítulo 14, item 9, ele tem uma tese, é como se fosse um coaching para os pais. É um programa de coaching para os pais ali, naquele item 9, falando, ó, vamos cuidar dessa criança. Seja o cientista da sua criança. Estude a sua criança. Ajude ela a se desenvolver. Faça esses experimentos de amor com essa criança para ver como que, implantando esse amor, essa criança vai desabrochar uma árvore frondosa que vai dar muitos frutos e flores para muita gente que passar por ela. Como ele diz, desde a infância a criança manifesta os instintos bons e maus que trouxe da existência passada. E isso, aí é que é a nossa necessidade de nos aplicarmos e estudarmos isso. Então, o doutor Américo Canhoto tem um livro que chama Pequenos Deslizes, Grandes Problemas. E ele vai ter um estudo profundo de como que às vezes a gente olha e fala assim, ah, é porque ele é pequenininho, por isso que ele bate. Não, ele bate porque ele não evoluiu mesmo. Porque nem toda criança pequena bate. É porque ele precisa se evangelizar. Não se bate, não morde. Nem toda criança morde. Jesus, quando era pequenininho, não batia nem mordia, não. Está lá no livro Boa Nova. Ao contrário, ele pegava, diz a Mãe Santíssima, a mãe dele, Maria, no capítulo, junto com Isabel, ela fala que ele trazia as crianças, os necessitados da rua para casa para serem ajudados. Criança. É isso que a gente tem que ensinar para as nossas crianças. Mas a gente precisa aprender. Eu conheço muito pai e mãe que vai ensinar para as crianças a bater, porque fala assim, você tem que se defender. Uma vez teve um encontro com os pais, num dos centros espíritas que a gente fundou aqui, e aí a mãe falou assim, pô, Vanessa, mas o menino bate nele, eu falo para ele, bate também, ele não quer bater, eu fico chateada com ele. Eu falo, mas minha filha, seu filho já evoluiu, você quer que ele regrida, isso não vai conseguir, você tem que evoluir com seu filho. Não é para ele bater. Não foi o que Jesus ensinou? Eu sei que a gente fica sentido. A gente quer proteger o filho. Mas não vai ser batendo, usando a mesma espada que a gente vai. A gente tem que amar essa criança, tem que falar com os pais dela, falar com ela, conversar, dar a nossa contribuição. E aí, para quem está ciente de que a gente precisa preparar essa criança para o mundo, a baixa autoestima, os estudos, ó, esse aqui foi em 2004 por esse grupo, num jornal prestigioso aqui, a gente vai ver que a baixa autoestima, ela diminui o cérebro, ela impacta anatomicamente no cérebro. Então,
Não xinga a criança, não. Não fala coisa que vai impactar ela para sempre, negativamente. Faz o contrário. Encoraja, incentiva, estimula. Nós precisamos fazer isso. E conosco mesmo. Quando a gente olha no espelho e fala assim, pô, quem sou eu? O que eu fiz? Eu não valho nada. Faz isso não. Porque você está machucando o seu corpo físico também. Além de estar vibrando baixo e estar se abrindo para associações espirituais muito infelizes que podem te derrubar. Então, a gente tem que aprender a ter humildade em se perdoar, como o Paulo de Tarso. Começar de novo, sempre, sem olhar para trás, só para frente. Como diz, numa técnica psicológica fenomenal, numa analogia, Emmanuel vai falar no livro Ceifa de Luz. O passado, ele só merece a atenção de um retrovisor de carro. Só aquele pouquinho. Aí o foco é na frente. O passado é referência para dizer aonde a gente não deve ir e para onde a gente precisa ir. Falando disso, a gente já vai trazendo esses estudos que vão confirmando, porque Jesus, na Boa Nova, traz a importância de elevar a nossa estima divina. Olha esse estudo. O cérebro diminui, fica 1/5 menor do que a pessoa que tem boa estima. Então, é importantíssimo usar a nossa criatividade para a gente se espiritualizar. Leon Denis, no livro Espiritismo na Arte, ele vai falar da arte que eleva, que nos ajuda a progredir, que ajuda essa plasticidade, a gente aprender o novo. E a gente teve uma edição específica da Revista Espírita que fala disso, quando Kardec trouxe esse diálogo inesquecível de Moser, depois da sua excursão em Júpiter, e os relatos de Rossini na Revista Espírita de Kardec, mostrando para a gente que a arte tem que vir sublimando o nosso ser. Eu sei que hoje a nossa arte, a música, está bem deturpada, mas existe um outro ramo aí nascendo, é uma renascença da arte que espiritualiza, que renova, que regenera, que cura, e o entretenimento saudável. Por mais que o nosso carnaval, essa é uma capa da Revista Espírita, onde a gente fala os bastidores, né, dessas festas lindas, culturais, que precisam voltar à sua raiz real, nos enobrecendo e não nos animalizando. É um entretenimento saudável para a nova era, que vai nos catapultar. Hoje tem estudos da neurociência da música, mostrando quanto que a pintura, as artes em geral, podem ser altamente terapêuticas para a nossa saúde mental e física, e que a gente não explora. Tem muita gente que fala assim, eu sou muito racional. Não, não, não. O verdadeiro racional usa os dois lados do cérebro. E o lado direito, que é mais responsável pela modulação da arte, ele também é parte da gente. A gente precisa colocar esse lado artístico, criativo para fora. Não que a gente vai ser um profissional da arte, mas a gente precisa trazer para ser mais completo, mais uno com a nossa essência divina. Para fechar, a gente vai marchando já para o finalzinho, mais um ponto aqui para a gente, espírita. Você percebeu que, do começo ao fim, tudo que a gente falou se baseia em literatura extensa da ciência espírita e da ciência material. Em 2014, neurocientistas nos Estados Unidos mostraram por primeira vez que, quando a gente lê,
a gente muda o nosso cérebro. A gente muda as nossas conexões e muda a nossa maneira de sentir. Então, hoje as neurociências estão propondo uma terapêutica nova que advém da leitura. Mas que leitura? Da leitura benéfica. Você vê 2014 e Chico Xavier vem aí mostrar para a gente por que Emmanuel pediu para ele: Chico, sim, você é médium de cura, mas esses efeitos físicos têm que ir para o papel, porque a gente tem que curar a alma, educando a alma. Então, os livros são o caminho por onde todos nós podemos trabalhar essa neuroplasticidade, maximizar a nossa regeneração e marchar para o, vamos dizer assim, o clímax do nosso objetivo de ser, que é ser divino, que foi o que o Cristo nos ensinou, que nós somos feitos para o bem, wired to do the good. A gente é feito para o bem, tudo na nossa fisiologia. Há estudos que mostram que a falta de amor impacta o nosso cérebro. Vê do lado esquerdo uma criança que teve amor, o cérebro como ele fica diferente da criança que não teve amor, que foi negligenciada. Não só o tamanho é diferente, mas muitas partes neuroanatômicas e fisiológicas foram modificadas. Nós temos toda uma fisiologia de hormônios, de neuroquímica para o amor. E é por isso que, para a gente fechar, a gente vai combinar para o nosso modelo de altruísmo, que é o Cristo, onde a gente sabe que hoje, pelas neurociências, nós temos no nosso cérebro já áreas específicas, que é como se fosse uma anteninha. Você vê, parece um foguinho aqui no cérebro. Essa área do nosso córtex temporal, como se fosse anteninha, que é a área que fica mais ativada quando a gente se sente altruísta. Então, para mim e para você, a importância da gente sentir. Pensar mais nos outros do que em nós. Essa é a direção. Mas, Vanessa, e os outros vão pensar em mim? Você pode ter certeza que já estão pensando em você. Porque os espíritos protetores já estão pensando em você antes de você pensar nos outros. Você já está sendo cuidado. E eles vão cuidar para que você seja cuidado. Agora, o seu foco é cuidar dos outros. Cuidar no sentido, se atentar para o outro, sair do ensimesmamento que leva a gente para as obsessões, buscar o sofrimento, aliviando, porque, diz o mentor Joseph, se a gente quer acertar na vida, a gente precisa buscar quem sofre. E trazer o alívio, o consolo, o amor, o carinho. E não é o sofrimento do corpo, é da alma. Porque eu conheço muita gente que tem tudo, mas não tem Deus, não tem o carinho, não tem a esperança do mundo novo. E a gente está do lado, podendo dizer, olha, tem um mundo novo despontando, é só você buscar as boas notícias. Já existem meios de comunicação focados só para dar boas notícias. E a gente que é espírita está cheio de boa notícia para contar, para repassar para as pessoas. E Jesus foi o maior mensageiro das boas notícias. Para fechar, um dos maiores relatos da neurociência que vai nos dizer como que vale a pena mesmo focar em Jesus. Nós temos no nosso cérebro neurônios espelho. Nós somos feitos para copiar o outro. É verdade. Se você convive muito com alguém, você fica igual. Tem que prestar atenção com quem convive, tem que aprender a selecionar, tem que ensinar as crianças, os jovens, e a gente tem que aprender. Seleciona os seus amigos.
porque o amigo que não é um amigo do bem, ele detém a gente, passa a ser âncora na nossa vida. Precisamos de um modelo seguro. Se a gente tem essa neurobiologia de conviver com o outro e acabar copiando, então eu preciso de um modelo seguro. E ele já veio, está aí o tempo inteiro conosco. Mas a gente precisa olhar para ele. Por isso que é bom pegar o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, ou o Irmão X, o Chico Xavier, e descobrir esse modelo. Quando Jesus fala para Zaqueu, era alguém que não era bem quisto pela sociedade. Quantos de nós nos sentimos rejeitados, menosprezados? Zaqueu estava assim. Ele fazia coisas que não era legal, o pessoal estava chateado com ele e com a família dele. Ele ouviu de Jesus, falou, vou buscá-lo. Ele buscou, ele se esforçou. Ele subiu na árvore. E Jesus passou por ele, a gente vai ver no Boa Nova. Tem gente que acha que ele só chamou, né? Zaqueu, vai para sua casa que eu vou lá, e Jesus foi. Não! Diz Humberto de Campos que ele esperou Zaqueu descer. E é algo novo para a gente. Olha por que ele é um modelo de amor. Ele deu o braço e andou junto, lado a lado com Zaqueu, escutando tudo que Zaqueu falava, com um sorriso nos lábios, enquanto os discípulos que estavam atrás estavam assim, sem acreditar que ele estava andando com alguém que todo mundo desprezava, que sabia que fazia coisas erradas. Mas Jesus já estava dizendo assim, você não é o que você fez, você é quem você decide ser hoje. E a partir daquele dia, Zaqueu muda, se recalibra, ele se abriu para o novo, que é a consciência crística, e se tornou um dos grandes expoentes da equipe dos trabalhadores na terra do Cristo, que até hoje nos ajuda quando a gente fala, doutor Bezerra, tá aí. O homem que soube se apresentar para o novo, se aclimatar ao novo e se permitiu regenerar-se. Nós vamos parar por aqui, porque tem muita história para contar, né? Mas tem muita ciência para a gente compartilhar. Mas é isso, né, Nádia? Pois é. Sabe que nós íamos ficar aqui quase que ad eterno, viu? Quase que ad eterno. Estou falando quase, porque nós não somos preguiçosos, mas nós estamos muito ativos. Você nos manteve muito ativos todo o tempo, com essa suavidade científico-moral, digamos assim. E você tem essa capacidade rara de colocar de uma forma simples algumas coisas que não são tão simples para a maioria ou para os não especialistas, né? Então, nós queremos muitíssimo agradecer a você, Vanessa, por ter nos trazido essas informações, essas comprovações, esses experimentos e essas aplicações, todas elas diretamente relacionadas à doutrina espírita, ao Evangelho de Jesus, numa comprovação do que está escrito lá no Evangelho e reafirmado na codificação magistral do nosso querido codificador. Muito, muito bom. Agora, eu estou muito... Como é que eu vou dizer? Eu estou muito triste, porque o que eu fiz aqui de perguntas não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Nós vamos ter que fazer uma reunião só para as perguntas, porque eu acho que isso deixou para nós muitas perguntas. Posso fazer um pedido? Sim, claro. Eu queria pedir a Vanessa para voltar
e especificar mais aquelas regiões dos cérebros que eu achei muito, muito importante para nós que somos médiums, né? Vai trazer? Vai. Com certeza. Olha, e também... Muito obrigada. O que foi? Muito obrigada, estou agradecendo. E devo dizer que a Marisa é uma médium de excelente qualidade, de uma rara acuidade e delicadeza de captação mediúnica. Então, ela vai ver o que acontece na cabecinha dela com as luzezinhas piscando lá, coloridas no cérebro. Muito legal. Existe outro pedido, Vanessa? A Rosa, nossa querida, você conheceu a Rosa? Que a Rosa está interessada, a Rosa também trabalha na área da ciência, no início nós dissemos que ela é a nossa doutora em genética, ela pediu para você me enviar, ela disse, seria possível enviar para a Nádija o nome desses livros citados para ela enviar para nós por WhatsApp? Obrigada pela excelente palestra. Uma pergunta para a Rosa, ela está falando dos livros dos slides ou dos livros espíritas? Não, né? Dos slides. Não, né? dos slides, dos livros que você citou, sobre os cérebros, sobre os trabalhos. Tá bom. Ela citou outros também, né? Você citou com o doutor Andrew Newberg, né? Isso, Você citou esse. Aliás, quando você falou da pesquisa dele, um outro... me esqueci aqui o nome, mas eu anotei. Eles trabalharam, ou o Alexander trabalhou também essa linha? Na época que o doutor Júlio Pérez, eu acompanhei Júlio Pérez, isso. Júlio Pérez de São Paulo. Isso. O Júlio Pérez, junto, o doutor Alexander Moreira também está com o nome dele lá. Ele não participou assim, ele participou, o Alexander Moreira, né, de Juiz de Fora. Exatamente. É o psiquiatra. Ele participou, mas quem ficou em colaboração direta com o doutor Eno Newberg foi o Júlio Pérez. Tá. Aliás, deixa eu dizer aqui para o nosso grupo, o Alexander está na minha lista, viu? Para vir aqui, porque é muito importante ouvirmos e estarmos com o Alexander. Aliás, já que você falou no Júlio Pérez, deixa também eu dizer aqui que o Alexander e o Júlio Pérez participaram de uma importante pesquisa na Alemanha sobre mediunidade, e um dos médiuns era o Adriano Calzoni, o nosso grande biógrafo da nossa amadíssima Amélie Baudet, e eu tenho 2 programas gravados com o Adriano Calzoni no Novos Rumos, os nossos programas na Rádio Rio de Janeiro, em que ele relata, inclusive, uma interessantíssima experiência que ele e alguns médiuns desse grupo, do Alexander e do Júlio Pérez, eles aí havia uma pesquisa institucionalizada, não é isso? Com o hospital e tudo, mas lá surgiu uma ideia de os médiuns irem, aí era uma coisa voluntária, os médiuns irem a um centro de formação de oficiais das SS, lá em Aachen, na Alemanha. O Adriano foi um desses voluntários, e ele relata muita coisa interessante nesse nosso programa especial para ele relatar esse experimento lá no Novos Rumos. Deve estar lá no site da Rádio Rio de Janeiro. Então, nós temos, então, essa... Engraçado que a primeira anotação que eu fiz, Vanessa, foi sobre os neurônios espelho. Foi sobre os neurônios espelho. E depois eu falei, escrevi aqui sobre o Alexander, porque queria muito falar sobre isso, e já te perguntei sobre isso.
questão espiritual, que é um conceito agora na neurociência, isso tem alguma relação com a inteligência espiritual da Diana, aquela senhora, grande cientista também, da física, e que é também da filosofia? Então, né, A assim, inteligência espiritual, ela fala sobre isso. O Dr. Andrew Norberg não menciona isso. Quando ele fala assim, né, do ponto de vista neurobiológico mesmo, o cérebro como tendo essa capacidade e esse potencial espiritual. Ele não menciona ela, porque você sabe, né, os cientistas hoje em dia dizem, né, que o pessoal assim, vai ficando mais velho. Eu lembro tantos comentários dos colegas neurocientistas, né? Muitos são religiosos, mas eles, assim, não conseguem fazer a ponte ainda entre religiosidade. Alguns são ateus. Então, eles não conseguem fazer a ponte que a gente faz no espiritismo. Para eles, são dois mundos à parte. Então, eles dizem, a pessoa vai ficando mais velha e começa a fazer um monte de teorias aí e tal, que eles acham que isso já faz parte do processo de demência. Tá? Então, assim, por exemplo, o Dr. Andrew Norberg, ele teve problemas, né? Ele começou na Penn State University fazer os estudos, e ele teve que sair, porque... Foi por isso que ele saiu para outra? Porque ele é jovem, mas houve uma pressão muito grande, né? Quando ele entrou nesses estudos com médiums e tal, ele não se mete com nada, mas ele sofreu uma pressão, por isso que ele foi para Thomas Jefferson University. Então, assim, o Dr. Gary Schwartz uma vez falou na rádio para mim, tá gravado. Ó, Vanessa, você, jovem cientista, você não pode fazer essas coisas. Eu posso, porque ele falou, eu já tenho. Hoje ele está, a última pesquisa do Gary Schwartz, que ele ainda é professor, ele fala, hoje eu posso fazer pesquisa, ele está querendo criar aquele telefone espiritual. Está fazendo uma pesquisa interessantíssima, querendo Mas criar... é na transcomunicação? Ele está querendo... e ele está fazendo um experimento, assim, muito refinado mesmo, mas ele fala, eu posso, porque eu já estou numa fase na minha carreira que não afeta mais. Eu não perco minha posição, não perco nada. Então, realmente, eu estou falando isso porque hoje no Brasil, a ciência até material, por exemplo, o doutor Alexander Moreira, ele tem campo para trabalhar, porque o Brasil é espírita. Nos Estados Unidos, ele, como psiquiatra, não conseguiria fazer 1/1000 do que ele faz no Brasil. Então, aqui, a ciência ainda tem que tatear muito cautelosamente quando o Dr. Andrew Norberg traz esses estudos. Vou dar um exemplo que eu não falei aqui. O Dr. Jim Tucker, da Universidade de Virgínia, em Charlottesville, que era onde estava o Dr. Ian Stevenson. O Dr. Ian Stevenson desencarnou, quem ficou foi o Jim Tucker, ele que é o líder dos psiquiatras ali, que trabalham com os estudos de memórias de vida passada. Quantas entrevistas a gente fez com ele? Inúmeras. E ele, uma vez eu perguntei para ele, falei, Dr. Tucker, mas e as implicações de tudo isso? Tudo bem, agora a reencarnação vira fato científico, a gente já tem vários papers, tudo bem. Mas e aí, o que muda na tua prática psiquiátrica? Ele falou, não sei. Não é que ele não sabe, é porque a implicação é o quê? E a ciência não vai entrar nisso. Então ele fala, não sei. Como não sabe? Você não tem cérebro para pensar? Claro que ele sabe. Mas ele não pode falar porque esse retorno da evidência para a prática é um tabu enorme ainda. Né? Sim. É um tabu enorme. Então, você vê que ainda há a dificuldade de sair da evidência, voltar
para a ciência e para a aplicabilidade, né, que é quando a gente fala que sai do laboratório e vai para a clínica, para poder realmente ter um impacto. Esse passo ainda vai demorar. Então, por exemplo, quando fala da inteligência espiritual, para sair de evidenciar que o cérebro acomoda essas experiências religiosas, espirituais, para poder dizer que existe uma inteligência espiritual, é um pulo que ele ainda não deu. A gente sabe que é, Uhum. mas eles ainda não Atinaram com esse caminho, né? Não, eles ainda não têm instrumentos materiais para poder dar esse Comprovar. nome. Pois é, nós também não temos agora, no momento, instrumentos de tempo para você responder aqui as minhas perguntas, por exemplo, que vão punk, a profecia autorrealizadora, entendeu? Vão do Cornélio Pires, que tem um único livro que eu saiba, de que eu tenha conhecimento, que foi psicografado, inclusive pela dona Nair, que foi o Cornélio Pires, que fez o prefácio e tudo, anotado pelo Chico Xavier, que é sobre o Catulo da Paixão Cearense. Eu até fiz um estudo do ponto de vista linguístico, porque ela captou a forma, porque o Catulo fez poesia com aquele idioleto, né, do homem simples do sertão. Então, passa por aí. Depois, aí aqui é uma coisa, não é de receita, não, mas é de aprofundamento sobre como facilitarmos o desenvolvimento da plasticidade cerebral nas crianças. A influência da ambiência no lar na mediunidade, ou suposta mediunidade, ou tendência nas crianças. E aí, queria também que você desenvolvesse o papel ou a força do exemplo, que evidentemente nós todos sabemos que é fundamental, os nossos mentores dizem isso, mas a força do exemplo e os neurônios espelho na educação. Falar em educação, nós ouvimos tanto a Vanessa falar sobre a relação dos adultos com as crianças, com os seus filhos, ela fala isso de uma maneira tão encantadora, tão sensível. Ela não vai falar, mas eu aqui vou dar um depoimento. A filha da Vanessa, a nossa querida Virgínia, ela tem 10 aninhos e ela auxilia as atividades, a preparação do ambiente para os encontros de ação evangelizadora lá no centro. Um beijo para a nossa querida Virgínia. Agora, nós temos essas questões. Alguém aqui tem que outras questões? É que nós estamos anotando, estamos dizendo a Vanessa para ela anotar, para ela depois fazer isso, que é um exercício para ela que nós estamos passando, né? Muito modestamente, viu, Vanessa? Já temos o da Marisa, o da Rosa, não sei se vem mais coisa aí, já vou passar por aí, Fabiana. A Dalva tem alguma pergunta? Eu estou seguindo aqui a ordem na minha telinha. Esperar ansiosamente. Tá bom. E a de hoje vai ser revista, com certeza, e enviada para muitos amigos. Isso. O Fabiano certamente tem perguntas, porque nós somos muito perguntadores, viu, Vanessa? Um prazer. Uma das perguntas, que obviamente não daria tempo para responder hoje... Mas ela vai anotar. Isso. Também vou. Tentar dar um exemplo prático para fazer compreender a pergunta. Quando, na minha geração, nós fomos alfabetizados, nós aprendemos com o bom e velho método silábico, aquela cartilha, que é vendida em banca de jornal, em todas as livrarias, todas as lojas. E essa cartilha e os livros de alfabetização, eles se baseavam no método silábico e no método de não deixar a criança aprender errado, né? Então,
Se escrevia o nome próprio com letra minúscula, corrigia a letra, aquela letra. Fomos alfabetizados usando a letra cursiva e a letra de forma, aprendi o A de forma e o A cursivo. E eu recordo que dos 6 para os 7 anos de idade, meus pais me colocaram para fazer provinhas para ir para as escolas do bairro que eu morava. O Colégio Marista São José, o Colégio Palas, etc. Eram crianças de 6 anos e 7 anos. Bem, era uma provinha, um teste. Nós já sabíamos ler aos 6, 7 anos de idade. Inclusive, eu lembro que tinha uma pequena redação no final da prova, ou seja, aos 7 anos, dos 6 para os 7 anos de idade, nós já estávamos alfabetizados, escrevendo com letra cursiva e com letra bastão. Tá? Porque era aquele método de a criança errava, automaticamente a professora corrigia o erro e ela treinava escrever corretamente. A década de 60 passou, a década de 70 passou, lá para o meado da década de 80, posso estar equivocando nas datações, mas mais ou menos por aí, se passou a fazer um outro método de alfabetização, onde a criança vai aprendendo errado, casa, K-Z-A. E ela vai escrevendo casa, aí você vai tentando, fazendo ela entender os fonemas, etc. É um método não silábico. Bom, o resultado nosso é, aos 8 anos de idade, no ensino geral, as crianças não estão alfabetizadas. A alfabetização tem acontecido, na prática, lá para os 9 anos de idade. Isso vai de encontro com o que você falou em relação a deixar o cérebro se desenvolver, fortalecendo conexões, e depois, quando ela chega aos 9 anos de idade, você vai ter que inativar aquelas conexões que ela fortaleceu, que ela formou, para ativar outros circuitos cerebrais. Isso não só em relação à educação formal, mas em relação também à educação moral. Se deixa a criança fazer uma série de coisas que são erradas, justificando que ela precisa entender, compreender o processo, ver como, aos poucos, ela vai compreender o mal que ela está causando, e não a repressão que a professora, que a boa professora fazia conosco, assim, senta no lugar, não pode levantar. E a criança ficava sentadinha no lugar, não levantava. Deixa eu ver se eu consigo reduzir, não é? Não, eu vou finalizar. Finalizando é o seguinte, à luz dos seus conhecimentos, como você vê essa questão? Pronto, está resumindo. Pronto. A questão que eu entendi Vanessa, vê se é isso, Fabiano, a cristalização do erro e depois dar uma ré nisso para chegar ao acerto. Ou seja, na área cognitiva, na área afetiva, na área moral. E moral, perfeito. Com crianças no pré-escolar, né? na chamada, antes até da educação infantil, na pré-escola. Sim, ok. Olha, eu vou te dizer, eu amei essa pergunta, porque tão importante. Hoje em dia, você sabe que existe uma nova linha, eu sou fã do Martin Seligman, que é da Penn State University, que é o pai da psicologia positiva. Apesar do Daniel Siegel falar, a gente não precisa de um ramo, a gente precisa sim. Precisa sim. Porque a psicologia não está ajudando nada ficando do jeito que está. A gente tem que ser positivo. E olha como que é a boa nova até lá. Ele traz sobre como a gente pode ser otimista. Ele fala do otimismo aprendido. Ele prova cientificamente que, primeiro, é importantíssimo ser otimista. Segundo, o otimismo aprendido. E ele vai mostrar que na criança, a criança que é otimista, ela vence. Ela até se protege de ansiedade e depressão depois. Ele tem um livro só sobre isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque hoje, visando essa nova visão, a pedagogia está mudando. Sim. Então, os métodos educativos agora são mais positivos. Então, o foco não é no erro. Então, é o estímulo da criança. Por exemplo, a gente já vê aqui hoje, nos Estados Unidos, quando eles vão ensinar a matemática, eles ensinam, por exemplo, para divisão.
o método, quando a gente era pequeno, a gente ensina um método. Eles agora têm vários métodos, porque eles falam assim, a criança vai escolher um desses métodos e vai conseguir fazer. Então, a pedagogia hoje mudou muito, ela está muito mais positiva, encorajadora, dá muito mais trabalho para os professores, com certeza. E hoje, eles estão trabalhando, você vê, hoje nas escolas americanas, existe um projeto que chama assim Positivity Project, que é um projeto de positividade, onde eles entram na escola, a primeira coisa que eles aprendem é uma virtude. Então, a partir dali, eles continuam o aprendizado. Então, todo o processo de interação do professor-aluno, ele está muito mais positivo, ele não foca mais no erro. Ele está focando no acerto e propiciando que esse aluno tenha a chance de escolher qual a maneira pela qual ele vai aprender melhor. Sim. Então, mudou tudo, graças a Deus. Tem muito para melhorar, mas a gente está melhorando bastante e a gente está vendo que realmente esse caminho está sendo do encorajamento e não foco na correção. Isso. Antes, nós vamos marcar com todo mundo permaneça depois da prece, nós vamos fazer a prece aqui para encerrarmos o nosso encontro, mas após a prece, nós vamos combinar quando é que nós podemos fazer esse encontro de perguntas e respostas para a Vanessa, porque como professor, eu também sei que surgiu a questão, temos que dar imediatamente um estímulo e um feedback. Então, nós temos que dar a resposta. Então, depois nós vamos combinar isso com a Vanessa. Tá bom assim, Vanessa? Tá bom? Então, tá bem. Alguém tem alguma outra pergunta? Não. Mas depois nós também vamos sistematizar aqui o tema para a Vanessa voltar. Nós vamos criar um espaço para a Vanessa voltar, porque a nossa programação já está fechada até dezembro, mas nós vamos criar um espaço porque é a necessidade didática, da neurodidática, para nós darmos essa resposta. Então, com o agradecimento pela palestra, pelo encontro, pela reunião de gala que o ICEB viveu hoje com Vanessa Anceloni, que, estando conosco, e a cujo coração, neste instante, nós pedimos que receba as vibrações do nosso amor e da nossa gratidão, da nossa consideração e da nossa admiração pela sua trajetória, pela sua contribuição ao movimento espírita e ao alargamento de horizontes em nossas reflexões espíritas e evangélicas. Que Deus te abençoe, minha querida. Fica com Deus. Então, Jesus querido, neste momento em que reunidos estamos e continuamos reunidos em teu nome, rogamos-te, Mestre querido, que recebas neste instante a nossa gratidão pela proteção, pela iluminação com que nos brindaste a reunião aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, com nossa querida irmã e amiga e profissional, Vanessa Anceloni. Faz, Jesus, descer sobre ela, sobre sua trajetória, sobre seus estudos, sobre seus projetos, que certamente são no bem, as bênçãos da multiplicação de recursos, Mestre querido, para que continue a sua trajetória e a inestimável contribuição que tem oferecido, certamente continuará a oferecer a todos nós. Abençoa o ICEB, nossos mentores queridos e todos que aqui trabalhamos em ambos os planos de existência. Faze o mesmo, Mestre, por misericórdia, por sobre todas as casas aqui representadas, as de Vanessa e as de todos os nossos queridos companheiros que aqui estiveram e que possam todos ter renovadas as luzes
as vibrações de paz, de luz, de estudo e de amor por sobre todos nós. Que a tua paz e a tua luz permaneçam conosco hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Assim seja.